Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro em Lucas, bem lá no finalzinho, no último capítulo, Lucas capítulo 24. Nós vamos ler do 49 ao 53. O último capítulo, os últimos versículos. E depois nós vamos ler Atos, capítulo 1, dos versos 1 ao 8. Lucas 24, 49 em diante. Diz assim: Eis que eu, com letra maiúscula, esse eu aí, Jesus, falando, eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Tendo-vos levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia-se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Agora vamos lá para Atos, capítulo 1. Só pula João e você encontra Atos. Versículo 1 em diante, diz assim: Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou-lhe: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos esclarece tantas coisas, nos traz tantas evidências, ó Deus. Fale aos nossos corações nesta noite. Espírito Santo, fale ao coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez não passe uma semana que você não tenha uma tarefa que não seja grande em ser realizada, não é? Os desafios são tão grandes nesses dias, e não passe uma semana que não apareça uma tarefa tão grande que você não tenha que realizar. Seja ela no seu trabalho, na sua casa, com os seus estudos, seja em decisões familiares, decisões relacionadas à saúde, situações que fazemos juntos como povo de Deus, os ministérios, o exercício ministerial, aquela preparação para o material, para depois ser aplicado, vem todo o estudo, todo aquele empenho, toda aquela dedicação, e logo depois de tudo pronto, aquele nervosismo, né? Somos tomados, aquela apreensão
de aplicar aquilo. E muitas vezes você fica pensando, né? Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta disso? Será que não é muito? Paulo, certa vez, pensando a respeito do seu ministério, ele falou: quem é suficiente para tal tarefa? Quem é suficiente para tal tarefa? E não tenha dúvida, meu querido irmão, quando eu venho compartilhar aqui a palavra com vocês, eu sinto sim este peso. Não só aqui, em outros lugares também. Por mais que eu me debruce sobre a palavra, sobre a Bíblia, que eu consulte, que eu estude, que o Espírito Santo traga luz e testifique no meu coração fica apreensivo na hora da aplicação. E às vezes eu fico pensando, será que eu dou conta? Será que eu estou à altura da tarefa? A Bíblia chama todo cristão, todo filho de Deus a ser parte da obra de Cristo. Todos nós que somos discípulos de Jesus, sem nenhuma exceção, nós somos chamados a sermos parte da obra de Cristo, a nos envolvermos de alguma forma com a obra do Senhor. E talvez você tenha uma certa relutância ainda em se envolver, por achar que não está à altura do desafio, ou por achar que talvez a única coisa que você sabe fazer, ela não é tão útil, ela não é tão importante assim. Mas hoje nós vamos ver e entender que nós damos continuidade. Todo filho de Deus dá continuidade à história terrena de Jesus. A história terrena de Jesus. Ele faz uma convocação santa e ele traz uma capacitação divina para tal tarefa. Ele nos convoca e ele nos capacita para esta obra que é dele. É por meio de um plano eterno, na vinda de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, Jesus cumpriu o seu ministério terreno, exerceu de forma pessoal e pública. E na sua ascensão, ele inaugura o seu ministério celestial, exercido agora através do Espírito Santo. O Pai envia o Espírito Santo, aquele que habita em todo filho de Deus, e nos comissiona com poder para sermos suas testemunhas em todo lugar. Em todo lugar. Como diz também lá em Isaías 43, o profeta messiânico. Então nele nós temos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Para que na nossa fraqueza e na força dele, nós cumpramos a tarefa que ele nos deixou, que ele nos comissionou. E o livro de Atos dos Apóstolos, esse nome é traduzido para o português, Atos dos Apóstolos. Em grego é só Atos, só Atos. Nós também podemos nos aventurar e chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Ou melhor ainda, como disse John Stott, as palavras e obra de Jesus que continuam através do Espírito Santo por intermédio dos seus discípulos. Dos seus discípulos. Um livro que não possui um fim, amado. Ele não tem fim. Porque ele está sendo escrito novos capítulos a cada dia, à medida em que o povo de Deus confirma o bendito Espírito na sua cadeira de comando. Na sua cadeira de comando. Onde é a nossa cadeira de comando? O nosso coração. Ele está comandando o coração dos seus filhos.
Jesus completou a sua obra de expiação, mas esse fim foi também um início, uma inauguração. Após a ressurreição, a ascensão e a dádiva do Espírito Santo, ele continua a sua obra. A sua obra está dando continuidade. Primeiro, ele começou de um modo especial, através do ministério fundador e único, com os seus apóstolos escolhidos. E depois, agora, através da igreja pós-apostólica, de toda época e lugar, o Jesus Cristo no qual nós cremos, ele é o Jesus histórico que viveu e o Jesus contemporâneo que vive para sempre. É o Cristo da glória que tem agido através do seu Espírito, de acordo com a sua promessa de permanecer com o seu povo até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 20. Ele prometeu, é uma promessa do Senhor, que ele permaneceria com o seu povo até a consumação dos séculos. O que nós precisamos ter, irmãos, nós precisamos que ele aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé para crermos que ele é suficiente. Ele é suficiente. Como Paulo nos ensina lá em Colossenses 1, versos do 24 ao 29, que diz assim: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgado para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelada aos seus santos, quer dizer, nós, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar o conhecimento, as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que eficazmente opera em mim. O Senhor Jesus, ele continua trabalhando, ele continua atuando. É para isso que ele prepara a sua igreja, e ele dá à sua igreja tudo o que ela precisa para resistir aos tempos, às eras. O Senhor continua operando eficazmente, e ele faz isso por meio da sua igreja, para seguir, para resistir a tudo e a todos os períodos. O Senhor continua trabalhando e a obra dele continua sendo feita, continua sendo realizada. O livro de Atos, ele é um dos livros mais fascinantes do cristianismo. E é muito interessante nós fazermos uma comparação entre o começo, de quando começou, e o final da história. É muito interessante. Uma história que começa em Jerusalém, a cidade santa, uma cidade relativamente pequena, e termina em Roma, a capital do império. Ela começa com uma dúzia, um punhado de homens e mulheres assustados e confusos, e termina com cristãos em toda parte, espalhados em todo lugar, igrejas estabelecidas em todo lugar.
um corpo teológico sendo produzido que é inigualável na história da humanidade. É só olharmos a história. É inigualável. Um bando de improváveis, transformados numa igreja ousada e gloriosa. Para testemunhar com poder que há salvação em Cristo Jesus. O Cristo que salva. E amados, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos agentes, para sermos testemunhas do maravilhoso Redentor de vidas que é Jesus. Que é Jesus. Sermos relevantes em todo lugar, trazendo a mensagem eterna de uma nova vida, de uma nova existência que foi cravada em nossos corações, foi escrita em nossos corações. Viver uma vida como acontece ao longo deste livro aqui. A gente começa pequeno e confuso, mas termina gigante e impressionante. Essa é a igreja do Senhor. Mas o que de maior acontece aqui? O que de maior acontece? Jesus Cristo acontece. Salvação acontece. Não só a salvação eterna, que já é gloriosa, mas a partir de Cristo começa uma caminhada de redenção e santificação, um processo de restauração das nossas vidas, da nossa alma, de mágoas, de feridas, de dores, de falta de perdão, de rejeição. É o início de uma vida de santificação. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, nós colocamos em prática a salvação em Cristo Jesus. Nós não a só recebemos, mas nós praticamos essa salvação. Porque o Espírito Santo habita em nós agora, nos conduz, nos dá poder, nos anima para prosseguirmos em frente, não olhar para trás, não tirar a mão do arado, mas prosseguirmos em frente. É importante notarmos o que Lucas falou no começo do livro de Lucas. Vamos dar uma olhada? Lucas 1. Lucas 1. Versos 1 ao 4. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme os transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Eles viram dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Notem que este prefácio aqui de Lucas também é o mesmo lá do livro de Atos. O projeto, ele é o mesmo. Lucas faz essa enorme pesquisa histórica, minuciosa. Ele foi atrás de testemunhas, investigou os fatos e ele escreveu a história de Cristo até aquele momento, para que todos pudessem ter certeza e crer e testemunhar sobre a obra maravilhosa e poderosa de Jesus Cristo.
Estudiosos deixam cada vez mais claro que o objetivo de Lucas era escrever um único livro, um único livro. Mas na época, como eram escritos em rolos de papiro com mais de 12 metros de comprimento, então ficou muito difícil. Então, muito provável, isso levou a Lucas a dividir o seu projeto em duas partes. A primeira parte é o Evangelho de Lucas. Conta a história destas promessas de Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E a segunda parte, que é Atos dos Apóstolos, cuida do que acontece dali para frente, mas é uma obra só, não há separação. É a história de Jesus Cristo agindo neste mundo por meio da sua igreja. E quem que está guiando esta igreja? Quem é que guia esta igreja? É o Espírito Santo enviado. É o Espírito Santo enviado. O plano do Pai, executado na história pelo Filho, sendo aplicado e testificado pelo Espírito Santo. Um plano que é tão maravilhoso e tão gracioso que ele nos permite participar. Ele poderia ter feito tudo sozinho. O Senhor poderia ter feito tudo sozinho. Mas por sua graça, Ele quis não somente nos salvar, mas fazer com que nós sejamos parte deste projeto, parte do próprio plano dele. Que coisa maravilhosa! A história do livro de Atos, ela não acabou. A história deste livro, ela continua. Nossa história é a continuação deste caminho. Nossa igreja existe porque os irmãos lá do livro de Atos levaram a sério o que Jesus falou. E o Espírito Santo deu-lhes poder para testemunharem as maravilhas do Senhor. Amados, tem muita diferença entre pensarmos a igreja como local, onde nós falamos a respeito de Cristo, e você pensar a igreja como um lugar que nós falamos e testemunhamos a respeito de Cristo. Há uma diferença muito grande. A igreja não é simplesmente um lugar para contar a história e lembrar do que foi feito. Ela conta a história e, ao mesmo tempo, ela adiciona capítulos à história através da tua vida, meu irmão. Através da tua vida. Nós continuamos, nós somos a obra de Cristo aqui neste mundo. Jesus continua atuando, fazendo, realizando por meio do Espírito Santo enviado. É assim que a história vai acontecendo e ela vai se completar até aquele glorioso dia. Foi por meio do Espírito, foi por meio do Espírito Santo que 11 discípulos assustados foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e se transformaram em milhares de cristãos ousados, homens capazes de morrerem decapitados ao fio da espada, esfolados, crucificados, mas não negaram testemunho, não negaram aquilo que eles viram, não negaram. O Senhor continua realizando e aquela cruz continua válida e ela é central em tudo que nós fazemos. A cruz é central em tudo que nós fazemos.
todos em qualquer parte desta terra que se arrependem e creem, fazem parte desta obra, têm parte nessa história. Toda vez que a palavra de Cristo é pregada, o Espírito Santo está falando e se revelando à igreja. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, algo que faremos na próxima semana, o Espírito de Deus nos une a Ele. Toda vez que falamos em nome dEle, somos o seu corpo, sua igreja, agindo e testemunhando. Amado, todas as vezes que você faz algo, ou faz o seu trabalho, desenvolve o seu trabalho, seja qual for, qual área for, você está cooperando com a obra de Cristo. Porque todos nós somos chamados a trabalhar por menor que pareça a sua oferta, ela é importante. Ela é importante. Então deixe a seriedade disso tomar conta do seu coração. A relação que nós temos com o trabalho, às vezes é muito equivocada, às vezes ela é errada. Nós não vemos a hora de chegar à sexta-feira, não é verdade? Não vemos a hora de ter um feriado. Parece que vivemos por um bocado. Para nós mesmos. Trabalho em hebraico é avodá. Avodá. Que tem o significado que é uma forma de culto, de adoração. Teu trabalho é adoração, é consagração, é serviço sagrado ao Senhor. Todo trabalho é altar a Deus. Por isso não há distinção em servir aqui ou fora daqui, ou fora da igreja. Não existe esse negócio de sacro, de secular, santo e secular. Para o Filho de Deus, aqueles que são nascidos em Cristo, tudo é sagrado. Tudo é para Deus, tudo é sobre Deus, tudo que nós fazemos é para o Senhor. No verso 3 de Atos 1, o que acontece depois da ressurreição? Nós não sabemos todos os fatos, mas Lucas nos dá um resumo. Durante 40 dias antes da sua ascensão, pós-ressurreição, ele encontra os discípulos. Jesus passa um tempo com ele, gastou tempo com eles, comeu com eles. Jesus ressurreto em carne, um corpo incorruptível, andou pela terra e apareceu para mais de 500 pessoas. Amados, o Evangelho não é uma probabilidade histórica. O Evangelho é uma certeza histórica. É certeza, é a centralidade da igreja cristã. É o fato que Jesus da história viveu, morreu, ressuscitou no tempo e no espaço. Senão Paulo não tinha dito lá em 1 Coríntios 15, ele disse: Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a fé cristã ela é vã, e a pregação dos apóstolos é falsa. Então nós continuamos a viver nos nossos delitos e pecados. Eles tinham a certeza do que eles viram e testemunharam. Do contrário, eles não teriam morrido, porque eles negariam na primeira pressão. Eles não teriam morrido, esfolados, crucificados ao fio da espada, se eles não teriam visto o que eles viram.
Nós, por bem poucos, nós já renunciamos. Nos versos 4 ao 8, Jesus deixou um mandamento, ele deixou ordens para a igreja. Ele deixou uma missão para todos nós. Não são sugestões, são ordens explícitas, específicas para a igreja, porque ele tinha expectativa a respeito da sua igreja. Jesus esperava que o seu corpo, a sua igreja fosse em frente, em ação, em trabalho, que ela fosse ativa na tarefa que ela recebeu. Lembrando sempre, é Deus operando em meio a gente falha. Nós somos falhos, mas Deus está operando. Todos falharam, todos deram aquela pisada na bola, mas eles continuaram, eles perseveraram, foram até o fim, pagaram um preço de vida, porque eles tinham a certeza da ressurreição em Cristo. Eles viram, foram testemunhas ocular. Você tem certeza disso também? Você tem certeza, meu irmão, da ressurreição em Cristo? Como você manifesta, então, essa certeza? Como você tem manifestado esta certeza? Precisamos ter em nosso coração esta mesma esperança que aqueles discípulos tinham. A mesma esperança, a chama da certeza da ressurreição de Cristo, confirmada e testificada agora em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos alimenta para continuarmos servindo. É só através dele para continuarmos. É só por meio dele que nós continuamos com perseverança a carreira que nos está proposta. E nós vamos sempre olhar para quem? O autor e consumador da fé, Jesus, conforme Hebreus 12, 1 e 2. Quando somos movidos pelo Espírito de Deus, pelo fato do Senhor estar vivo e atuando, nenhum trabalho é pequeno ou grande. Nenhuma obra será inútil, nenhuma. Ele deu aos seus discípulos a coragem necessária. Ele deu força necessária para os seus discípulos continuarem indo em frente, mesmo debaixo de perseguição, debaixo de humilhação. Aqueles homens estavam absolutamente convencidos da ressurreição. Por isso que eles estavam dispostos a enfrentar martírio e prisões. Eles viram Jesus por 40 dias, interagindo, ensinando a respeito do reino de Deus. E eles continuaram a perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão, na oração. Como nós ouvimos aqui domingo passado, da pastora Dani, um testemunho com poder. Assim, a cada dia o Senhor ia aumentando os seus salvos. Está lá em Atos 2:47. Hoje nós temos, queridos, uma obra completa, suficiente. E nós temos em nós o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos aponta o caminho, a direção. O Senhor nunca nos dará uma tarefa sem dar uma força necessária, isto é, sua graça, a graça de Deus para nós fazermos. Ele nos dá a graça capacitadora para fazermos. E hoje, amados, nós estamos
plenamente equipados quanto à obra completa da Escritura e quanto à pessoa do Espírito Santo. Não está fracionado nem a Escritura e nem o Espírito de Deus. A obra está completa. E às vezes parece que nós temos vergonha de falar do Evangelho, de que nós somos cristãos, que não estamos preparados, que devemos saber muito mais, parece que além da obra da Escritura, do que a Bíblia diz que nós devemos saber. Cada um de nós, na medida que temos, é o suficiente para qualquer tarefa que Deus nos dá. E Deus nos chama para continuarmos a sua obra, avançando. Deus nos chama a continuarmos aprendendo, testemunhando. Em Lucas 3 diz que João Batista estava pregando arrependimento e batizando as pessoas com água, ocasião a qual Jesus foi batizado. E João falava também que viria um outro batismo sobre eles, um batismo diferente, um batismo do Santo Espírito. E no final do Evangelho de Lucas, que nós lemos hoje, Jesus falou para eles: esperem, permaneçam em Jerusalém. Vocês estão para receber um equipamento muito importante. Está para chegar a promessa feita pelo Pai. Jesus prometeu que iria embora, mas iria enviar poder vindo do alto. Um poder especial para a missão que eles fariam. Então hoje eu te digo, meu irmão, permaneça. Permaneça na igreja. Permaneça. Busque, ore, clame pelo Espírito Santo. Busque, ore, clame ao Senhor. Permaneça. Porque o que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: eu vou equipar vocês. Eu vou mandar vocês para este mundo. E vocês vão correr perigo, sim. Em todo tempo, quase todos os dias. E vocês serão caluniados, vocês serão perseguidos. Darão risada de vocês. Vocês até apanharão por amor a mim. Vocês serão presos. Haverá dias que vocês não serão bem-sucedidos como vocês querem. Mas em tudo e por tudo que vocês farão e passarão, vocês terão o próprio Espírito de Deus e estará com vocês o tempo todo, agindo em vossas vidas, em vossos corações. E vocês terão poder para testemunhar. Para testemunhar. Mesmo em meio a todas as circunstâncias, as situações, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Você tem, amado, o Espírito Santo. Você crê nisso. Nós precisamos desta obra em nós. Nós precisamos desta obra em nós, do Consolador, do Auxiliador, do Encorajador. Nós não somos fortes bastante para irmos na nossa própria força. Nós vamos até um tanto. Nós quebramos. Nós não somos sábios o bastante para irmos na nossa própria sabedoria. Nós sequer somos corajosos para irmos na nossa própria coragem. O trabalho de Deus sempre é feito na dependência. Sempre é feito na dependência
e no poder do Espírito. Igrejas guiadas pelo Espírito Santo não acumulam ouvintes, não formam somente ouvintes, elas formam imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Não basta ter bancos cheios ou cultos organizados, só produzindo frequentadores, porque nós somos comissionados a fazermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Discípulos gera discípulos. A obra do Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas aplica a palavra em nossos corações, vivifica esta palavra em nossos corações, e ela vai formando com paciência o caráter de Cristo em nós. Saímos desta superficialidade, de estar aqui domingo a domingo, e caminhamos na direção de cruz. Direção de cruz, o discipulado de cruz, até que Cristo seja formado em nós. Como diz lá em Gálatas 4:19, Cristo ser formado em nós. Talvez você tenha medo de se envolver na obra de Deus, porque você acha que não tem o que é necessário. Você vê os outros fazendo, você vê alguns ensinando, falando, prosperando, e talvez você pense: eu nunca vou ter esta capacidade. Eu não sei nem por onde começar. E pensa que é uma qualificação exclusiva deste mundo. Claro que temos que nos preparar, que estudar, como tudo nesta vida, não é verdade? Tudo nesta vida depende de esforço. Como Paulo diz, arduamente eu me esforço. Lembrando que toda relação de trabalho do cristão nesta terra sempre envolverá esforço, sempre envolverá disposição de coração e como quem faz ao Senhor. Como quem faz ao Senhor. E a Bíblia chama todos nós, sem distinção, para a obra. E é no poder do Espírito que nós fazemos. Se fosse no nosso pequeno poder, realmente não teríamos nada para oferecer. Mas na nossa pequena capacidade, ela é potencializada pelo poder do Espírito Santo. Assim nós testemunhamos. Assim nós testemunhamos. E nós podemos ser úteis para a igreja e na vida de tantos irmãos. Tantos irmãos. E nós servimos em amor. Nós edificamos o corpo, que é a sua igreja, nos dons e talentos que Deus vai concedendo nesta caminhada. Às vezes a gente quer o dom para nós, mas é no exercício, na caminhada de amar ao próximo, que Deus concede dons para nós abençoarmos o outro, não é a nós. É o outro. O Espírito Santo trabalha com gente improvável, sim, como eu. O Espírito Santo trabalha com gente difícil e complicada, como eu. Quando lemos o livro de Atos, ele vai nos mostrar isso claramente. A gente vai estudando e o Espírito Santo vai tornando aquilo vivo para nós. Um bando de improváveis que foram cheios do Espírito Santo para testemunharem
com poder, uma transformação radical de vida. De vida e de direção, de caminho, uma nova rota. Que ecoa por toda a história da humanidade. E chega até nós. Chega até nós. Quando nós lemos Lucas, os evangelhos, as cartas, não ocultam nada das mancadas dos discípulos e da igreja. Nada é oculto. Não esconde nada as fraquezas e os erros dos apóstolos. A Bíblia mostra isto claramente. As nossas falhas e os nossos tropeços, ela não encobre a nossa transgressão, a nossa culpa. Ela não encobre. No entanto, como diz lá em Isaías 53, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Pela mão de Deus foi ferido e torturado. De fato, ele foi traspassado por causa das suas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por quanto das suas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas, você foi sarado. Você foi sarado, querido. Porém, diferente de nós é que falamos da nossa família como um exemplo de perfeição. Não é? Nós que ficamos nos alegrando, nos exaltando, que a nossa família é um exemplo de perfeição, que na igreja é tudo perfeito, até mesmo para mostrar para os descrentes nós fazemos isso. Querido, perfeito é Cristo e o seu evangelho. É Cristo e o seu evangelho. Ali há perfeição. Nós estamos em construção diária, uma construção constante. O evangelho, sim, são as boas novas do Cordeiro. E o evangelho é esta revelação do poder de Deus para todos que creem, complicados e difíceis, perturbados, falhos, enganadores, perversos, pecadores de todas as formas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. É por isso que o evangelho é a boa notícia e nos mostra que nesta vida nós crescemos e avançamos pela obra dele em nós. A obra dele em nós. E que Jesus, na sua obra, usa sim gente complicada e bagunçada como nós. Acima dos nossos erros e de nossos tropeços, nossos desentendimentos, nossa imaturidade, ele faz isso para que a glória e louvor seja somente dele. Somente dele. A glória é dele. Por isso que o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua agindo. Talvez você leia sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Lucas e tantos outros heróis da fé, da Bíblia ou do século passado, e você pense, eu nunca conseguirei fazer isso. Eu não tenho capacidade para isso. E é nisto, meu irmão, que está a beleza do Evangelho. É aqui que está a beleza do Evangelho. Todos os grandes homens e mulheres de Deus se tornaram grandes, não porque são grandes em si mesmos ou para serem exaltados, mas porque desejaram e desejam servir. Porque desejam servir.
ser parte da história de Jesus, desta grande construção eterna, e se colocam à disposição do Espírito de Deus. Então não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, não tenha vergonha de se envolverem com a obra do Senhor. Nós pertencemos a esta família da fé, e foi Ele que nos achou, foi Ele que nos encontrou e nos inseriu nesta família. Gente de toda tribo, língua e nação, que tem um coração arrependido, contrito e quebrantado, e que um dia vai se juntar num só coro, e vai cantar para sempre: Santo, 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 diante de um Deus que é amor, que é maravilhoso, que é soberano e que é eterno. E por te amar, te incluiu neste processo, meu querido. Te incluiu nesse processo.